Olá todo mundo, olá você, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Maciel e esse aqui é o Mundos Internos, onde a gente dedica o nosso tempo a observar o comportamento humano e tentar aprender alguma coisa com o que a gente está vendo. Hoje eu vou trazer um trecho de um vídeo um pouquinho maior, então eu vou contextualizar um pouco antes de colocar o vídeo para vocês, tá? É um canal que chama Iconografia da História, onde o apresentador, o Joel Paviotti, faz um canal muito legal sobre a história dos crimes e dos criminosos do Brasil. Então é um canal bem nichado, mas muito interessante, ele faz um trabalho de historiador bem legal. E ele estava fazendo uma live com uma psicóloga, que alguns de vocês podem conhecer, porque ela já foi atriz. O nome dela é Cecília Dassi. E a live deles era sobre o jogo do tigrinho. E aí tem a ver com essas questões criminosas que envolvem o jogo do tigrinho e tal, né? E durante a live, ele citou um fato de uma pessoa que escreveu para ele, falando sobre o marido dessa pessoa, né, o esposo. E aí eu quero que vocês escutem esse relato, e aí a gente vai conversar um pouquinho depois sobre isso. E eu já adianto aqui o que eu vou chamar a atenção de vocês, não é exatamente sobre o fato nesse relato que ele vai ler ali. O que eu vou chamar a atenção de vocês é sobre uma fala da Cecília. Então vamos ver aqui que a gente vai acompanhar. Então deixa eu colocar aqui, dar o play. Vamos lá. Cília, tem uma aqui também que foi muito comovente, cara. Eu não sei nem como falar direito isso, mas a pessoa pediu para se não identificar, não identificada, mas ela escreveu uma mensagem muito pesada que eu falei, bom, é de utilidade pública eu trazer isso. Me parece que está desesperada com o ponto, até porque parece que é algo muito irreversível assim. E aí vai dar conta da gravidade do que está acontecendo, ó. Meu esposo era um grande provedor. Então, aparentemente era um grande provedor, quer dizer, né? Aí eu fui lendo a mensagem, isso foi me emocionando. Até 6 meses atrás, quando descobri que ele estava extremamente endividado, devendo para muita gente, para agiota na porta de casa, para banco, acabou a liquidez. Faltava coisa dentro de casa. Eu me sinto culpado por ter pressionado ele. Ela se sente culpada por ter pressionado ele, por ter falado para ele que ele estava errado, que o vício dele em jogo tinha acabado com a família, que não tinha mais dinheiro para pagar a escola das crianças e que estava devendo lá. E ela falou que ele deu cabo da própria vida. Ele tirou a própria vida dele e ela está se sentindo culpada nesse momento porque ela acha que a fala dela foi o gatilho para ele tirar a própria vida dele, porque ele sempre foi um grande provedor e ela ficou falando para ele essas coisas. É que é muito grande a mensagem, mas assim, basicamente o que ela mandou. E aí ela não sabe mais como agir, porque ela tá deslacerada, tem filhos pequenos, a família também tá, e ela tá carregando essa dor, e essa dor tá muito pesada, esse fardo. Eu não sei. É, porra, ela deve ter tomado uma pancada muito forte na cabeça. Parece que Nossa, o cérebro dela deve estar mexendo nisso. E claro. assim, que negócio pesado, cara. Ah, o Caio, já li aqui, cara. Ah, tá. Entendi. Não, é que eu achei que o diretor tava falando, talvez não vale a pena ler, mas eu acho que tem que ser trazido aqui, eu não identifiquei a pessoa, mas eu acho que essa pessoa tá precisando de ajuda. E, e assim, é isso. O Cecília, ela tá se sentindo a vida do cara não volta mais, mas ela tá se sentindo extremamente culpada. E o que faz num momento como esse, né, cara? Que doideira. É muito duro. Ai, é muito duro. Eu não consigo imaginar. Queria poder dar um abraço nela. Eu acho que assim, a gente precisa lembrar que a gente não sabe como lidar com isso. Ninguém sabe como lidar com isso. Ninguém está preparado para lidar com isso. E a gente aprendeu, enquanto geração, enquanto sociedade como um todo, que a mudança de comportamento vem com humilhação. A gente aprendeu que a pessoa tem que se sentir um lixo para que ela queira mudar de comportamento. A gente aprendeu que o que motiva, né, é a gente dizer assim,
Eu fico falando pra criança, né, assim, nossa, que coisa feia que você fez, eu tô muito triste que você fez isso comigo, olha como é que eu tô triste, eu não quero mais falar com você, não vou falar mais com você hoje. Você tem que ensinar pra criança que ela tem que se sentir um lixo pra ela querer melhorar, né? Nossa, olha só, e causar uma culpa na pessoa. Isso foi o que a gente aprendeu enquanto geração, né? E hoje a gente tem uma série de pessoas tentando criar um movimento de disciplina positiva, de disciplina respeitosa, para criar as crianças de uma maneira respeitosa e educada, né? Colocando os limites, mas de uma maneira que não seja fazendo chantagem emocional, ameaçando, enfim. E a gente encontra muita resistência de pessoas dizendo: não, 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 o que é isso? Isso é passar pano, isso é não ter firmeza, né? Então, quando a gente pensa no primeiro, quão machucada uma pessoa se sente quando descobre que a outra tá há meses jogando, perdendo dinheiro, se endividando, fazendo. É uma traição, percebe? Assim, não é uma traição Sim. sexual, mas é uma traição financeira. A pessoa se sente profundamente traída e de fato foi, né? Porque é uma quebra de um combinado. Faz parte do combinado de um casamento, do combinado de uma relação, que você não vai ficar escondendo coisas tão profundamente importantes, né, da pessoa que está dividindo a vida. Então, quando a pessoa descobre uma coisa dessas, cara, isso mexe muito profundamente, é uma mágoa muito profunda. E nesse caso, tem assim, precisa que a pessoa mude o comportamento, porque o comportamento que ela vinha tendo estava levando a família à falência. Eu preciso que essa pessoa pare de se comportar assim. O que a gente aprendeu sobre qual é a melhor forma de fazer alguém não se comportar assim? Esculhamba a pessoa. Foi o que a gente aprendeu a fazer. Humilha, fala pra ela que você vai embora, que você não aguenta mais, que ela estragou tudo, né, que ela te decepcionou profundamente. Isso foi o que a gente aprendeu a fazer. A gente não tem muito repertório de como expressar para alguém que o que essa pessoa fez nos machucou, nos feriu, nos ofendeu, ultrapassou os nossos limites, sem ser esculhambando, sem ser na ordem do quero que você se sinta muito mal para ver se você muda de comportamento. Então, quando ela estava fazendo esse movimento, assim, eu acho que é importante que ela possa se acolher. Assim, perder pessoas por suicídio é muito grave. A gente precisa cuidar muito da saúde mental dessa pessoa que fica. A gente chama de pós-venção, as intervenções que são feitas em pessoas que perdem pessoas para suicídio, né, em contextos em que há uma perda para o suicídio. É muito importante que essa intervenção seja feita, porque a gente aumenta o risco, inclusive, de adoecimento mental e de suicídio nas pessoas que ficam. Então, assim, ela precisa de cuidado, ela precisa de procurar ajuda, né, para cuidar dessa dor, mas especificamente relacionada à culpa, é muito importante que ela possa se acolher e falar: cara, eu estava fazendo o que eu achei que ia funcionar. Eu estava fazendo o que eu achei que daria para fazer. Eu estava achando o que eu achei que faria ele mudar de comportamento, né? Assim, porque provavelmente era isso que ela estava fazendo. Ela não estava só querendo que ele se sentisse super mal, ela estava querendo que ele mudasse. E a gente não tem muito repertório. E é muito triste a gente pensar nisso enquanto sociedade, né? Assim, o quanto que a gente não tem recursos para pegar uma pessoa que está em sofrimento e dizer: cara, me machucou profundamente o que você fez. Mas eu vou te dizer qual é o meu limite. Meu limite é: eu não quero mais estar casado com você. Ou meu limite é: vamos estabelecer aqui que eu só vou ficar casada com você se você entrar em tratamento, se você fizer terapia. A gente não tem recurso para fazer isso. A gente não tem recurso emocional. A gente não sabe lidar com as nossas próprias emoções. A gente não tem regulação emocional para lidar com uma coisa dessas. E muito menos a gente tem recurso para ajudar a regular o outro, a regular as emoções do outro quando a emoção do outro está desregulada. A gente não tem repertório para isso. E é muito cruel colocar ela carregar essa culpa, percebe? Porque sim, ela não tinha repertório para fazer diferente. Da mesma forma como ele estava ali sofrendo com um transtorno e ele também não tinha recursos para simplesmente sozinho falar: vou me curar aqui do meu transtorno e vou resolver tudo e todos os problemas estão resolvidos. Ela também não tinha recursos para fazer diferente. Mas é importante a gente aproveitar essa experiência horrorosa, muito triste, muito difícil dela, para a gente pensar assim: cara, se não é isso que eu quero que aconteça na minha relação, se não é isso que eu quero que aconteça na minha casa, com meu filho, com meu marido, com a minha esposa, com a minha filha, com quem quer que seja, como eu vou encontrar outro tipo de resposta? Como eu vou encontrar outro tipo de estratégia para lidar se uma situação como essa acontecer? Então, gente, vejam, né, pessoal, o que ela está trazendo aqui? Essa falta de repertório que ela está dizendo aqui
esse não saber lidar, tem a ver com a situação, que é muito nova, né? Essa patologia que está acontecendo na sociedade com relação aos jogos é uma coisa nova, nessa proporção, nessa profundidade, né? Das pessoas estarem endividadas com valores absurdos e impagáveis, enfim. Mas o que isso reflete? Isso reflete exatamente a forma como nós fomos educados. De não saber lidar, de quando o outro faz uma coisa que nos desagrada, a gente esculacha, porque quando a gente foi criança, a gente foi esculachado, quando a gente fazia coisa errada. Percebem? A gente aprendeu, é como ela disse, a gente aprendeu a fazer isso na nossa criação. Porque a gente entendeu que é assim que educa alguém. Então, se a pessoa fez uma coisa errada, você tem que esculachar, você tem que fazer ela se sentir muito mal, porque aquilo é um absurdo e ela não tem esse direito. Quando, na verdade, ela poderia ter sido acolhida. E não é você dizer que está tudo bem, porque não está tudo bem. Né? Não é você dizer que não tem problema, porque tem problema. Mas é você dar uma saída para aquela situação. Sabe? E aí eu quero chamar a atenção com relação à criação dos filhos. Aqui eu já postei um vídeo sobre criação dos filhos aqui no canal. Por quê? Porque justamente essa situação da vida adulta de um casal que teve um desacordo grave, importante e muito relevante, onde o resultado final foi o erro do homem foi tão grande e tão complicado de resolver que ele acabou tirando a própria vida. E ela, a esposa, não soube acolher. Como a Cecília disse, não é culpa dela. Mas eu quero que vocês façam e consigam fazer o link de como a nossa criação, quando crianças, nos leva a esse ponto na vida adulta. Está diretamente ligado. A forma como a gente lida com os problemas é a forma com que a gente aprendeu a lidar com eles. E na infância era como? Era castigo, era briga, era surra, era grito. Por isso, a minha campanha hoje, com relação à educação infantil, ela é por uma educação positiva. É por esse motivo. Porque nós, como sociedade, precisamos ser melhores. A gente só vai ser melhor como sociedade se nós, como indivíduos, formos melhores. Se nós, como família, formos melhores. Como comunidade, como bairro, como cidade, sabe? É uma coisa que sai do indivíduo e vai para o coletivo. Mas essa mudança acontece dentro de casa. Não é a escola que tem que educar as crianças nesse sentido. A escola vai sim proporcionar experiências sociais, onde a criança vai colocar em prática a educação social que ela recebe em casa. Por que as escolas estão tão problemáticas? Porque as famílias estão problemáticas. É dentro do lar que está faltando educação. E não é a educação com surra que resolve. Não é a educação com esculacho que resolve. Não é a educação com falta de tolerância que resolve. É uma educação participativa da criança. Ela precisa participar da própria educação. Ela precisa ter voz. Ela precisa ser respeitada. Ela precisa receber instruções claras e muitas vezes repetidas, sim, porque nós temos que repetir. Nós, seres humanos, aprendemos por repetição. Então, esse exemplo aqui de um evento, de uma vida adulta, entre dois adultos que não souberam lidar com o problema, nem para evitar o problema, nem para solucionar o problema, causou ainda mais dor. E a educação tradicional, que envolve violência emocional, física e verbal, ela está ligada a isso, a você não resolver as coisas, a somente piorar as coisas. Eu já disse no outro vídeo e vou repetir nesse para quem não assistiu o outro. Não
é para descartar totalmente o que foi feito até agora em educação. Muito pelo contrário. Tem muita coisa que deu certo, que funciona e que deve ser continuado. A questão da educação positiva é você tirar a violência da educação. É o adulto da relação saber ele primeiro lidar com as suas emoções, para que depois ele consiga ensinar a criança a lidar com as emoções. Percebem que isso faz total diferença na hora que você está criando alguém? Porque quando o adulto perde a razão e grita, e xinga, e bate, e fica totalmente desequilibrado, é o adulto que perdeu a razão. Foi ele que não se controlou. Foi o adulto, nesse caso, que está mostrando para a criança como é que se lida com as coisas. E a gente está mostrando o quê? Você tem um problema? Grite. Alguém fez alguma coisa para você? Bata. É isso que a gente está ensinando para as crianças. Então, quando você pensar em educação positiva, pense que é para você criar um ser humano adulto melhor. E se uma pessoa fizer isso, 2 pessoas fizerem isso, 20 pessoas fizerem isso, 50 pessoas fizerem isso, 1000 pessoas fizerem isso, veja como a coisa fica muito grande. A melhora na sociedade vai acontecer com o trabalho feito dentro de casa, com os pais amando e respeitando os filhos, com os filhos amando e respeitando os pais. E você não promove isso com violência. Você não consegue promover uma família que se sinta amada uns pelos outros com violência. Seja ela verbal, física, emocional, controle excessivo. A gente precisa aprender que nós somos seres humanos e precisamos melhorar. Todo mundo precisa. Este é um ponto-chave. Educação emocional dentro de casa, para os pais saberem lidar com as suas emoções e, assim, ensinarem os filhos a lidarem com as suas emoções. Quando nós, como sociedade, tivermos a maioria de pessoas sabendo lidar com as emoções de uma forma minimamente adequada, a nossa sociedade vai dar um salto de civilidade inacreditável. Então, por acreditar muito nisso, é que eu defendo a educação positiva. E ela não é permissiva, é muito diferente. Educação positiva tem sim limite, tem sim consequência, tem sim autoridade. Ela tem muitas coisas que são ditas da educação tradicional. O que ela não tem é violência. O que ela não tem é desrespeito. Então, novamente, eu quero convidar vocês a refletirem sobre isso. E eu não sei se no outro vídeo ficou claro. Eu acho que agora, com esse relato que a gente viu aqui, ficou um pouquinho mais claro de como uma educação violenta, sem saber lidar com emoções, pode causar um prejuízo lá na vida adulta. Esse vídeo que eu trouxe aqui, esse recorte, é exemplo disso. Então, muito obrigada por acompanhar até aqui. Eu preciso pedir para vocês curtirem esse vídeo, para vocês se inscreverem no canal, estarem aqui nos comentários, dando a opinião de vocês, o palpite de vocês. Talvez, nos próximos vídeos, eu já vou indicar qual é o próximo livro que eu vou ler. Porém, vai ser uma leitura diferente, não vai ser uma leitura contínua, como eu fiz da outra vez, onde eu não comentava nada, eu somente lia. Dessa vez eu vou fazer comentários. Talvez eu não leia o livro, talvez eu só apresente nos vídeos o comentário sobre o assunto do livro. Eu já escolhi, mas aí no próximo vídeo eu vou divulgar para vocês, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e muito obrigada pela companhia de vocês. Muito bom ter vocês por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.